Olá, primeiro ano! Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre par e ímpar. Quando as coisas são organizadas em pares e quando as coisas ficam desparceradas ou elas perdem um parzinho, um pezinho, elas são chamadas de ímpares. Então existem números que são pares e números que são ímpares. Vamos conhecer um pouquinho mais desses números que são ímpares e pares. Por exemplo, nós temos aqui, escreva todos os números pares que existem na sequência de 1 a 20. Ok, como é que eu vou representar todos os números pares que existem na sequência de 1 a 20? Vamos lá, vamos representar o número 1. Número 1, se eu for representar em forma de bolinha, eu tenho outra bolinha para fazer par para ela? Não. Então, o número 1 é um número ímpar. Ele não tem par, tá? Agora, eu vou colocar o número 2 na sequência. Muito bem, o número 2, se eu colocar, representá-lo por duas bolinhas, eu vou ter essas duas bolinhas iguais, elas vão formar um parzinho. Então, o número 2 é um número par. Vocês estão acompanhando a professora? Vamos lá. O número 3. Eu posso representá-lo não em algarismo, mas posso representá-lo com as bolinhas. Eu vou então escrever, desenhar 1, 2, 3 bolinhas. Aqui eu consigo formar um par e uma bolinha que fica sozinha. Então esse número 3 é um número ímpar, porque ele não consegue formar pares, todos os pares. Vamos lá. Como é que eu vou ver o próximo número? Número 4. Muito bem. O número 4, se eu escrever, desenhar 1, 2, 3, 4 bolinhas, eu consigo formar um parzinho, 2 parzinhos. Fica alguma bolinha sobrando sozinha? Não. Então, eu posso dizer que o número 4 é um número par. E aí, vamos continuar nas nossas sequências. Vamos lá, o número 5. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Aqui eu formei um parzinho. Aqui eu formei outro parzinho. E essa sobrou sozinha, que eu não posso formar par. Então, eu já sei que o número 5 é um número ímpar, porque ele não forma par, certo? Aí, eu vou continuar a minha sequência. Número 6. Eu vou desenhar as bolinhas. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou formar um parzinho, outro parzinho, outro parzinho. Sobrou alguma bolinha sem par? Não, nenhuma. Então, o número 6 é um número par. Agora, eu vou para o número 7. E vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos desenhar as bolinhas lá. 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas, 6 bolinhas, 7 bolinhas. Vamos formar os pares junto com a professora, pessoal. Outro parzinho, sobrou uma bolinha sem par. Quando sobra uma bolinha sem par, a gente sabe que esse número é um número ímpar. Certo? Agora nós vamos continuar, todo mundo com a professora aqui. Número 8, o algarismo desenhado aqui é o 8. Então, eu tenho o desenho das bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que eu vou formar? Um par, outro parzinho, outro parzinho, outro parzinho. Sobrou alguma bolinha desparcerada ou alguma bolinha que ficou sozinha e não tem par? Não, eu consegui formar os parzinhos e não sobrou nenhuma. Isso significa que o 8 é um número par. Aí, vamos trabalhar com o número 9.
Muito bem. Vamos então entender como é que isso fica. Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos formar os parzinhos? 1 parzinho, 2 parzinhos, 3 parzinhos, 4 parzinhos e sobrou uma bolinha sozinha que eu não consigo formar nem par. Então, isso me diz que o 9 é um número ímpar. E agora, uma pergunta para vocês. O número 10 é um número par ou um número ímpar? Vamos fazer as bolinhas, pessoal? Vocês conseguem me ver aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou formar os pares. 1, 2, 3, 4, 5 pares e não sobrou uma bolinha sozinha. O número 10, então, é um número par. Como é que a gente vai descobrir os números pares e os números ímpares? Olha só, nós já formamos todos os pares. Agora a professora vai mostrar uma coisa para vocês. O número 1 é ímpar, o número 2 é par. O número 3 é ímpar, o número 4 é par. O número 5 é ímpar, o número 6 é par. Número 7 é ímpar, número 8 é par. Número 9 é ímpar, número 10 é par. O número 10 termina com o algarismo 0. E ele é um número par. O número 2 é par. O número 4 é par. O número 6 é par e o número 8 é par, o número 10 é par. Então eu pergunto para vocês, se a professora escrever aqui o número 22, o número 22 é um número ímpar ou é um número par? Para eu não precisar ficar contando todas as bolinhas, o que a professora vai fazer? A professora simplesmente vai observar com qual algarismo ele termina. Ele termina com o algarismo 2, ele é um número par. Se ele terminar com o algarismo 4, ele é um número par. Se ele terminar com o algarismo 6, ele é um número par. Se ele terminar com o algarismo 8, ele é um número par. E se ele terminar com o algarismo 0, ele também é um número par. Porque eu vou conseguir formar os pares. Isso vocês vão conseguir observar conforme vocês forem juntando, por exemplo, as bolinhas. Existem várias maneiras da gente entender essa sequência e esse pareamento. Mas a gente precisa comparar essas coisas. Então, se um número terminar com o número 1, eu vou saber que ele é um número ímpar. Se ele terminar com o 3, eu vou saber que ele é ímpar. Se ele terminar com o 5, eu vou saber que ele é ímpar. Se ele terminar com o 7, eu vou saber que ele é ímpar. Se ele terminar com o 9, eu vou saber que ele é ímpar. Então, o que nós vamos fazer juntos agora para a gente testar se a gente entendeu o que é par e o que é ímpar? Olha só, aqui no exercício 2 diz assim: escreva todos os números pares que existem na sequência de 1 a 20. Então, de 1 a 20, vamos junto com a professora? Vou virar a página e nós vamos escrever os números de 1 a 20, tá? Então, vamos lá. Olhem só, a professora vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Eu escrevi todos os números de 1 a 20, todos. Agora, desses números, quais que são pares e quais que são ímpares? Então, vamos usar duas canetas de cores diferentes, a azul e a vermelha. A vermelha nós vamos utilizar para circular os números pares. Lembra? Número 1, ele é um número par ou é um número ímpar? Ele é número ímpar. Então, eu não vou pôr na minha sequência o número 1. Eu vou circular só o número par. Número 3 é ímpar, número 4 é par. Número 5 é ímpar, número 6 é par. Número 7 é ímpar, número 8 é par. Número 9 é ímpar, número 10 é par. Agora, lembram do segredinho que a professora contou? Todos os números que terminam com 1 são números ímpares. Então, o número 11 não é par, ele é ímpar. O número 12 termina com 2, que é um número par. Então, ele é um número par. O número 13 termina no 3, o 3 não é número par. Então, ele não é um número par. 14 termina com 4, é par. 15 termina com 5, é ímpar. 16 termina com 6, é par. 17 termina com 7, é ímpar. 18 termina com 8, é par. 19 termina com 9, é ímpar. 20 termina com 0, é par. Então, nós vamos escrever quais números aqui, pessoal? Aqui nessa sequência, nós vamos escrever somente os números ímpares. Que números são esses? 2, tá lá, circulado pela caneta vermelha da professora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Muito bem. Todo mundo vai com calma escrever a sequência dos números pares de 1 a 20. Então, nós vamos começar com o 2, depois vamos colocar o 4 na sequência. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Isso quer dizer que nós vamos então preencher esta linha somente com a sequência dos números pares. Agora, escreva todos os números ímpares que existem na sequência de 1 a 20. Que números... Lembra que a professora falou que nós vamos circular os números ímpares com azul? Vamos ajudar a professora. Número 1 não forma par, então ele é um número ímpar. Número 3 não forma par, é um número ímpar. Número 5 não forma par, número ímpar. Número 7 não forma par, número ímpar. Número 9 não forma par, número ímpar. Número 11 termina com o 1, que é um número ímpar. Então, ele é um número ímpar. Número 13 termina com 3, que é um número ímpar. Então, ele é um número ímpar, não forma parzinho. Número 15 é um número ímpar porque ele termina com 5 e 5 é um número ímpar. Sempre vai sobrar um sem par quando for um número ímpar. 17, ficam vários pares, sobrando um sem par. Então, ele é um número ímpar. E o 19 também é um número ímpar, porque termina com o número 9, que é ímpar. Então, vamos escrever lá 1, só os circulados em azul, porque é número ímpar. Número 1, 3, na sequência, vamos preenchendo lá. 1, 3, número 5, escreve o 5 aqui. Número 7, escreve o 7 aqui. Número 9, escreve o 9 aqui. Número 11, escreve o 11 aqui. Número 13, número 15,
número 17 e número 19. Em cada quadrado nós vamos colocar um dos números ímpares da sequência de 1 a 20. Agora, outra pergunta para a gente relembrar. Do número 1 ao número 20 é uma sequência crescente ou decrescente? Ela está aumentando ou está diminuindo? Lembrem disso. Quando ela está aumentando, ela é uma ordem crescente, certo? Agora nós vamos entender como é que faz a brincadeira que a professora mencionou no comecinho. Chama-se brincadeira ou o jogo do par e do ímpar. Então, por exemplo, você vai formar uma dupla com quem estiver com você. Pode ser com um amiguinho, pode ser com o pai, mãe, um adulto que esteja responsável por você, e vocês vão somar, vão fazer essa brincadeira. Então a gente vai dizer o seguinte: cada um na sua vez deve escolher um número par ou ímpar. Por exemplo, eu escolho par. Você aí escolheu ímpar. Muito bem, eu ponho minha mão para trás, eu coloco o número 2 e você coloca o número 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o resultado dessa conta? Juntando os teus números e os meus números, nós temos o número 7. O número 7 é par ou é ímpar? O número 7 é ímpar. Isso significa que você, que é o ímpar, começa a brincadeira. Sempre essa brincadeira é realizada quando a gente vai fazer, por exemplo, a definição de quem começa um jogo, de quem fica com a bola, quem começa com o campo, num jogo de futebol, quem começa a fazer a canção. Várias formas de brincadeiras que precisa definir quem é que vai começar a brincadeira, a gente usa essa brincadeira do par ou ímpar. Então você vai poder brincar de par ou ímpar sempre, e agora sabe por quê? O que é uma coisa que forma par e o que é uma coisa que é ímpar, porque sobra sempre um sem par. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.